Olá, olá, boa tarde a quem está aqui no direto no Facebook e quem está aqui em direto também do Instagram. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eu penso que está ainda um bocadinho de claridade aqui ao fim do dia, mas eu vou ver se. Eu acho que se vê bem. Em todo caso, depois metam aqui um like também aqui no Instagram para ver se estão a ver bem e a ouvir bem. A minha convidada está já aqui em estúdio aqui comigo no Facebook. Eu já vou puxar aqui para o direto também do Insta. Mas antes de mais, quero desejar umas boas férias. Sei que ainda há pessoas que estão de férias. Quem ainda vai estar, boas férias também para quem vai começar, que seja assim cheia de energia. E nada melhor que começar também a semana, segunda-feira, a desejar que seja uma semana espetacular, espetacular. Já está aqui a dizer o Vítor, obrigada Vítor, a dizer o olá, boa tarde Vítor também para ti, também tens sido espetacular aqui nos diretos, tens sido super assíduo. E eu também tive um fim de semana espetacular, apesar de ter visitado família, foi muito bom, já não visitava há muitos, muitos anos, portanto aproveitem também as vossas férias para visitar quem já não visitam há tanto tempo, que isto passa a voar os anos, nem damos conta, mas o que é certo é que as pessoas também ficam mais velhas e qualquer dia também já não ficam entre nós. Portanto, vamos aproveitar os minutinhos também com quem é especial e faz parte da nossa vida. Pois é, a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Eu daqui a pouco vou pedir a vossa interferência, no sentido em que me digam se estiver tudo ok. Aqui a convidada, a Ana, que vocês já vão ouvir um bocadinho a introdução sobre ela, mas a Ana é a primeira vez que vai usar estas duas plataformas, e então vamos ver se está tudo ok, se corre tudo bem, e é o direto. Acontece sempre às vezes alguma peripécia, mas esperemos que não aconteça nenhuma para ela também não ficar assim nervosa e para ficar com ótimas recordações do seu primeiro direto assim, com estas duas plataformas. A Ana é uma pessoa muito querida, é também fácil de apaixonar e vocês vão dizer, a Sofia diz sempre isto, é verdade, mas são pessoas, são incríveis estas pessoas que eu vou conhecendo aqui através das plataformas digitais e torna-se ainda melhor quando as conhecemos pessoalmente, porque depois é um complementar de situações. Mas a Ana queria ser algo, quando era pequena, o que eu queria ser também. A Ana gostava muito de ser veterinária. O que é certo é que aquele receio do sangue e de ver assim algumas coisas também acabaram por fazê-la pensar duas vezes. Mas o que é certo é que as engenharias levaram a melhor e ela acabou por, pelo percurso dela, focar-se mais nas engenharias. O que é certo é que a vida também reservava algumas surpresas para ela. E o que passou de part-time para pagar as suas contas e conjugar os estudos e o trabalho, passou a ter ali uma sementinha a crescer cada vez mais no coração dela. E o que é certo é que o que passou de part-time começou a ser a sua razão de viver. Cada vez que ela vê um aluno a fazer, uau, finalmente percebi esta matéria, ela cresce sempre mais e mais e mais. O que é certo é que o coração dela também cresceu, cresce sempre que vê a realização do seu trabalho através dos alunos que ela tem, mas ela também sente que o seu corpo foi atrás do seu coração e também cresceu um bocadinho mais do que aquilo que ela gostava. Porque todas as pessoas têm as suas frustrações. A Ana também tem um desafio com ela própria, que ela considera ser o desafio dela neste momento, que é o jogo que ela tem com a roupa e com o seu corpo. Ela tem um ar de menina e gostava que as suas roupas espelhassem e continuassem a espelhar esse lado de menina dela. E vocês vão ver que ela é mesmo assim, um ar de menina. O que é certo é que o que devia ser uma opção, não é? Das nossas escolhas, do abrir o armário e podermos escolher aquilo que quisermos, e hoje não me apetece vestir isto e pronto. Ela nem sempre sente que é isso, acaba por ver um leque reduzido de escolhas que ela não queria. Mas a vida tem os desafios e eu acredito que ela os vai superar. E acredito que vocês aí desse lado também têm os vossos desafios e se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir agora ou que vão ouvir em indeferido também vão sentir, se calhar, os mesmos desafios da Ana ou os meus ou de outros convidados. Por isso,
Vejam, aproveitem estar aqui com estes convidados incríveis para pôr questões ou para vocês próprios refletirem também sobre vocês mesmas e às vezes coisas que estão aí guardadas são tão grandes, mas quando deitamos cá para fora e as partilhamos, tornam-se às vezes bem mais pequeninas. Eu vou já, sem mais demoras, porque eu falo imenso, vocês já sabem, pronto, faz parte de mim, mas eu vou já puxar a Ana aqui para o direto no Facebook, porque ela já estava aqui no direto antes de iniciar, porque estamos sempre assim um bocadinho a fazer os testes ao som e eu falo sempre um bocadinho com a convidada. Vou aqui puxar a Ana. Olá, Ana. Olá novamente. E eu vou-te enviar então um convite aqui. Olá, olha, antes de mais, eu vou-te já enviar aqui o convite, mas antes de mais, muito obrigada a quem está aqui já no Instagram e no Facebook também, já por likes e comentários. Eu vou já te puxar aqui e depois então eu vou baixar outros sons, vou fazer aqui algumas coisas e depois vou pedir a vocês aí desse lado para porem um coração, um gosto, a ver se está tudo ok. Então eu vou já enviar aqui o convite à Ana. Isto às vezes uma pessoa tem que carregar assim com um bocadinho de força, mas eu acho que já aí vai o convite. Já recebeste, não já, Ana? Já. Então eu vou baixar aqui. Eu se calhar vou ficar aqui com a mão um bocadinho à frente da câmera. Deixa-me só ver se eu consigo baixar o som. O som. Oh, Ana, eu vou pedir para inverteres a tua câmara do telemóvel para a gente não ver o teu local de trabalho, que é sempre... Tão bom! Estás a ver, já começa a correr bem. Não, está ótimo, está ótimo. Tudo o que tiver que acontecer vai acontecer comigo, portanto, prepara-te. Não, está muito bem. Então podemos dar logo aqui uma animação. Podíamos ver aí um animal de estimação, podíamos ver aí outra coisa qualquer. Mas não há problema nenhum, Ana. Isso também já me aconteceu, não tem problema nenhum. Olha, já agora e agora sim em direto, eu já te disse lá nos bastidores, mas muito bem-vinda, aqui é o meu espaço, ao meu cantinho de partilhas, e que vocês todos que estão aqui a ver o direto, sintam-se convidados a sentar connosco também para esta conversa e qualquer coisa que queiram, partilhem, façam comentários, aproveitem, qualquer dúvida que aqui a Ana ou eu tentaremos esclarecer. Olá, Ana. Então, agora sim, vamos dar aqui início, já com 7 minutos de avanço, vamos dar início aqui ao direto. Ana, eu já agora começo, antes de começar pelo teu percurso e isso tudo, vou tocar num ponto que te fez estar aqui hoje. Porque alguns convidados eu encaminho e vou tentando encaixar com temas sequenciais dos meus diretos, e se falo de fotografia, depois tento arranjar alguém do design e das artes, tento assim encaixar, mas o que é certo é que eu gostei muito da partilha que tu fizeste comigo, Ana, e foi uma partilha pública, porque foi num direto que tu estavas a assistir, como as pessoas estão aqui a assistir ao direto, e estávamos com a Susana Gomes, ela tinha criado também um blog dela de Estás Mal, Muda-te, e isso impactou-te de alguma maneira e os teus comentários mexeram um bocado comigo e como mexeram, porque foi tão verdadeiro aquilo que tu estavas a sentir e que partilhaste, e se vocês não viram, eles estão disponíveis, vão lá, procurem o direto, eu já não me recordo qual foi, mas procurem, era com a Susana Gomes e o título era mesmo Estás Mal, Muda-te, e podem ver, se não viram, podem ver e ficam convidados a isso. Mas porquê é que mexeu tanto qual foi aí o clique, ou o que é que te picou aí? Porque por norma eu acho que foi uma dor ou um incomodar aí de alguma coisa. O que é que foi, Ana? Foi, olha, para mim foi muito importante. Principalmente o título do Estás Mal, Muda-te. Isto porquê? Porque há um ano atrás eu quase desisti de tudo mesmo. Houve uma altura, para quem não sabe, eu dou explicações, e houve uma altura que eu tive mesmo para desistir de tudo, deixar de dar explicações, e cheguei mesmo a arranjar trabalho numa empresa no mês de agosto do ano passado. Eu estava numa fase em que já não queria saber de nada e não estava bem. E a realidade é que muitas vezes nós não percebemos que não estamos bem. Só mais à frente é que nós percebemos isso. E o direto que tu fizeste com a Susana fez muito sentido para mim,
porque eu já tinha avançado, já tinha saído daquele estado, mas fez-me lembrar tudo aquilo pelo qual eu tinha passado. Ou seja, eu acabei por estar numa situação em que eu estive mal, e estive mesmo muito, muito mal, e eu só me caiu a ficha quando houve um dia em que o Afonso me disse assim: tu não tens noção de há quanto tempo é que eu não te ouvia cantar. Foi quando me caiu a ficha e eu percebi que eu há muito tempo que eu não estava bem. E graças a Deus, graças a tudo aquilo que eu tenho, e eu sou muito feliz por ter uma pessoa como o Afonso ao meu lado, que tem sido sempre o meu pilar. Foi graças a ele que eu consegui perceber que não estava bem, foi ele que me incentivou a mudar, e nesse direto com a Susana trouxe-me à memória tudo aquilo que eu tinha passado e que não estava bem, porque eu desisti de tudo aquilo que eu queria para ir fazer uma coisa que uma pessoa que me é extremamente chegada me tinha dito que eu não podia fazer aquilo que eu queria fazer porque não era certo, porque o certo era trabalhar numa empresa, receber um ordenado fixo, receber um subsídio, e não é essa a maneira que eu tenho de ver a vida. Eu tenho uma maneira completamente de ver a vida, e hoje em dia eu passo muito isto aos meus alunos, que é: façam aquilo que vos faz felizes, seja lá que raio for. Estavas-te a sentir a ficar anulada e alguém estar a viver a tua vida por ti, não era? Completamente. Eu posso dizer que houve uma altura que eu me senti como se tivesse perdido a minha identidade. E Não é fácil foi muito, muito complicado. e acredito que seja mais complicado quando se forem as pessoas principalmente mais próximas de nós. Se forem pessoas mais próximas com quem a gente mais convive, acaba por ter um impacto grande em nós. E uma coisa é uma pessoa que a gente não vê, ou pode não ver, não é? Olha, eu não tenho que privar com aquela pessoa, somos colegas ou amigas, se for preciso. Se aquela pessoa não me faz bem, eu também posso afastar. E há pessoas que é difícil manter um afastamento, não é? Se forem muito próximas, que não é o caso para aqui, mas se forem muito próximas, jogamos um jogo com o nosso psicológico e a ética, será que faço bem? Será que... Mas depois chega um momento em que podemos estar a pensar que fazemos bem ao outro e para nós estarmos bem com os outros também precisamos estar bem connosco, e se for para dar cabo de toda a nossa estrutura, se calhar percebeste aí que se calhar não era por aí o caminho, só que muitas vezes é um percurso longo e quando nós damos conta, porque às vezes o percurso, não sei se estou correta, se era isso que sentias, mas às vezes nós vamos caminhando para, se calhar sentiste quase que era um abismo, mas quando vamos caminhando para uma coisa negativa, seja positiva ou negativa, mas quando vamos caminhando para uma coisa negativa, a gente se calhar não vê, porque todos os dias são um passinho. O que é certo é que vamos anulando e o corpo vai, parece que vamos nos conformando. Parece aquele sapo que é colocado na... Dizem que os sapos ou as rãs colocadas em água a ferver, elas não fogem. Elas vão se adaptando à temperatura da água até morrer. Em vez de estar quente, deixa-me sair daqui. Ou então é como nós vemos nos vemos todos os dias e olhamos que a nossa cara parece que não muda, mas se tivermos algum tempo que alguém não nos veja, e parece que mudamos, ou seja, vamos nos habituando. E às vezes, quando nós notamos que mal, ou quando a coisa já se sente alguma coisa, ou quando nós pedimos ajuda, e isso tu pediste, fizeste muito bem, se o fizeste muito bem, às vezes quando vamos olhar já foi uma estrada muito percorrida e chegamos se calhar às vezes longe demais, e tu chegaste a um ponto quase de ruptura quando decidiste desistir quase tudo, e se calhar era o de tudo aquilo que realmente fazia sentido para ti e te fazia sentir feliz. Por isso é que muitas vezes tem-se um hobby e que para ti o que era um hobby, pelo menos partilhaste comigo, o que era um hobby começou a ser a tua razão a tua bolha de oxigênio, ias buscar ali a tua energia para continuar, e o resto, pronto, ok, eu mantenho nisto, mas aquilo é a minha bolhinha, não me tirem aquilo, e a partir do momento em que também tiraram esse balão de oxigênio, acabaste por sentir que desmoronou. Era mesmo isso, eu sentia-me basicamente a sufocar. E depois sabes que é o problema de estar numa altura em que eu era financeiramente dependente de outra pessoa, e isso levou a que eu fizesse aquilo que a outra pessoa queria. E na altura em que eu vi o teu direto com a Susana, isso já tinha passado,
Eu já estava outra vez a dar explicações, já estava outra vez, como se costuma dizer, a bola a rolar. Mas aquilo fez imenso sentido para mim, porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu estava mal, eu mudei, arranjei maneira de mudar. Foi isso. E é isso o que conta, ainda bem, porque e toda a gente tem estes desafios e essas coisas, e são coisas que nós também temos de dar o passo em frente, o que é que eu quero, não é? Às vezes a vida conduz-nos às decisões, coisas que às vezes a gente foge, e eu às vezes também fujo um bocadinho, ai meu Deus, mas às vezes somos chamados mesmo, a vida coloca-nos à frente, a esquerda e a direita, e não podemos estar ali eternamente, temos de decidir, que seja, que faça sentido para nós, mesmo que a gente descubra afinal não era bem este caminho, mas para nós fazer sentido, e é assim que se aprende e que é. E temos que bater de frente às vezes. É mesmo, é mesmo. Oh, Ana, mas olha, ainda bem que depois fez sentido voltar. Então, e o que é que foi o passo? Então, vamos voltar atrás e já vamos aqui então tocar neste assunto. O que é que te fez voltar então a voltar a dar as explicações ou o que é que foi o impulso? Mas voltamos atrás e vamos voltando aqui à apresentação que eu fiz de ti. Tu querias ser veterinária, eu também, por acaso, eu também sempre tive esse gosto, mas tu e o sangue esquece. Epá, não. Eu percebi que ser veterinária ia envolver sangue, eu pensei, pois não vai acontecer. Não vai dar. Não vai. Até podias ter as notas para isso, mas não vai dar. Não, também não tinha, vamos ser sinceras. Eu fui aquela pessoa, eu ia fazendo. Eu costumo dizer aos meus alunos que eu sou exemplo daquilo a não fazer. E eu partilho isto muitas vezes com eles, para eles terem noção que nem sempre as coisas correm sempre da melhor maneira, nem sempre o caminho é direitinho. Eu acho que o meu caminho até eu chegar onde estou foi super assim, às curvas e contra-curvas. Eu sou o péssimo exemplo para os meus alunos e dou-lhes sempre o exemplo daquilo a não fazer. Eu era aquele Eu acho que aluna... não és. Desculpa lá interromper, Tana, mas não eu acho que és péssima aluna. Sabes porquê? Não, péssima aluna, não. Um mau exemplo. Sabes porquê que eu acho que não és isso? Porque, como eles também, se tu fosses demasiado perfeito, eles não se conectavam contigo. E ninguém é perfeito. E eles perceberem que tu és quase igual a eles, ou foste quase igual a eles, e passaste pelos mesmos dilemas, ou dilemas parecidos, ou epá, aqui a professora explicadora foi assim. Tu estás-lhe a dar humanidade e estás a fazer com que eles se calhar confiem ainda mais em ti e até te sejas quase confidente deles em algumas coisas. Já agora eu vou estar aqui a partilhar o comentário da Ana. Vocês podem fazer comentários, porque se eles passarem muito rápido, depois eu não consigo ler, mas se eu conseguir vê-los, eu vou também transmitir a vocês durante o direto. Ana Esteves Estaga também, a Ana já esteve aqui no direto comigo. Todos os dias temos de contornar obstáculos. É verdade, por pouco que seja, nem que seja o despertador estar a tocar ou coisas a acontecer, coisas que a gente não está à espera, coisas inesperadas, e temos situações a resolver, e a forma como a gente resolve também faz toda a diferença, a forma como as coisas acontecem a seguir. Mas, Ana, estavas tu a dizer, e obrigada, Ana, pelo comentário, estavas tu a dizer que os teus alunos acabas por ser um mau exemplo. Apesar de eu achar o contrário, e tu sabes que é o contrário, mas sim, tentas mostrar-lhes a eles que tu já fizeste isso, que não é o correto, e eles não cometem os mesmos erros. Exato. Mas no ensino secundário nem sequer estava nem preocupada, eu nem sabia o que é que eu queria seguir, portanto, a minha última preocupação era as notas que eu tinha. Eu queria era despachar as disciplinas e fazer aquilo, e não estava minimamente preocupada com notas, portanto então, nem sequer tinha notas extraordinárias. Quando é que tu sentiste que... Ou seja, é assim, há muitos alunos, e é bom que fales nisso, porque há muitos alunos que não sabem exatamente até o momento de se inscrever. Quer dizer, não digo isso porque, pronto, quando se vai para o 10º já se tem de escolher um bocadinho a área que se quer. Mas depois já há muita coisa em aberto. Tu, quando foste para o secundário, já percebias logo o que é que puxavas mais, ou mesmo aí não? Não, olha, eu quando estava no 9º ano fiz na altura os testes psicotécnicos, que na minha altura não havia nas escolas, nós tínhamos que pagar particular. Okay. E os meus pais pagaram, eu fui fazer os testes psicotécnicos e aquilo deu-me duas áreas. Deu-me a primeira, que era a geral, o de ciências, porque é aquilo que dá para quase tudo, e depois deu-me o de artes, que era o único que eu sabia que não queria, porque o artes para mim bola, eu não percebo nada de artes. Eu não consigo sequer fazer um risco direito.
Portanto, era a única que eu tinha a certeza que não queria, e a psicóloga nunca tinha jeito para aquilo. E eu fiquei a olhar para a mulher, só me deu vontade de perguntar: você está a gozar comigo? Mas não, depois acabei por ir para a de ciências, mas ainda sem fazer ideia daquilo que eu queria fazer. E até mesmo quando me inscrevi para a faculdade. Eu não sei Então, se já partilhei contigo essa história de como é que eu me sim, inscrevi mas para a faculdade. não partilhaste, mas vais partilhar connosco. Pois é, porque eu estava para chegar agora a esse assunto. Ou seja, uma pessoa que não sabe bem ao certo, tem pequenos gostos, que tu disseste que tinhas veterinário, mas sabias logo à partida que não ia dar. Quer pela nota, quer pela também interiormente não te sentires bem a lidar com o sangue. Mas depois uma pessoa sente-se ali um bocado a flutuar, tipo, onde é que eu estou? Onde é que eu me agarro? Porque se houvesse ali uma luzinha ou uma coisa, e eu acredito que há muitos alunos que sentem assim, ou até sentem que são os pais a determinar um bocadinho isso. Mas então conta lá a tua experiência, porque se calhar há aqui pessoas que vão se sentir ou que se sentiram na mesma É situação. verdade, e mais uma vez eu não sou exemplo para ninguém. Isto porque, na minha altura, ainda nem sequer havia as candidaturas online. Eu acho que foi o primeiro ano em que foi testado, acho que foi quando eu me inscrevi. Mas naquela altura nós ainda tínhamos todos muito medo dos erros informáticos e que aquilo não entrasse a candidatura. Então nós tínhamos todos que ir a um local em Lisboa específico para fazermos a candidatura. E na altura davam-nos um livro físico em que tínhamos todas as faculdades do país e todos os cursos dessa faculdade. E eu vou-te explicar como é que foi a minha candidatura. Eu abri o livro, este curso tem média? Tenho, preencho na candidatura. Fecho o livro. Abro o livro, este curso tem média? Não tenho, não vou pôr. Abro o livro, este curso, olha, tenho média, vou pôr na candidatura. Afinal, és uma radical e não disseste. A minha candidatura é completamente ao calhas. Eu caí no curso de Engenharia Química completamente de paraquedas. Por isso é que eu digo, eu não sou exemplo para ninguém, mas E eu partilho isto com os gostaste? meus alunos. Mas Olha, ficaste bem em partilhar. eu gostei, assim, eu no primeiro ano ainda pensei em mudar de curso, ainda cheguei a falar disso com os meus pais, e na altura aquilo que eles me disseram foi, olha, já que tens o primeiro ano feito, agora acabas o curso e depois se quiseres tiras outro. E eu, tudo bem. O que é que acontece? Eu, no ensino secundário, mais uma vez, eu sou péssimo exemplo, porquê? Eu dou explicações de quê? Matemática e Fisicoquímica. Eu no secundário chumbei a quê? Matemática e Fisicoquímica. Eu contigo, A vida é uma caixinha de surpresa. Ana, já viste como a vida. Não queres ir? Não queres isto? Então é isto mesmo que vai ser para ti. Olha, o Vítor, antes que continues, o Vítor diz que está aí uma artista escondida dentro de ti, de certeza. Opa, sério. Eu tenho A professora, a senhora dos testes, de certeza que deu aí alguma coisa que ainda não viste. Tu prepara, porque a vida está-te a mostrar que às vezes aquilo que tu dizes não, vamos ver. Mas continua, Ana, Mas desculpa. foi, no secundário, eu matemática acabei por me desenvencilhar sozinha, mas fisicoquímica, eu arranjei uma explicadora e foi ela que me fez gostar de fisicoquímica. E eu comecei a gostar daquilo, as notas começaram a aumentar, e quando eu entrei para o curso, eu até gostei do curso. E acabei por fazer, tanto é que eu fiz a licenciatura e depois ainda segui para o mestrado. Eu ainda fiz o mestrado em Engenharia Química, mas já estava a fazer mestrado quando comecei a dar explicações e comecei a perceber que a minha vida profissional não ia passar pela engenharia. E foi aí que eu comecei a bater um bocadinho de frente com os meus pais, porque eles não gostam do facto de eu dar explicações. Mas tu fazes uma coisa tão boa, que é ensinar. E era o título aqui do direto, é Viver para Ensinar. Tu sentes que a tua razão de viver, ou seja, da parte do teu trabalho, é ensinar. E tu partilhaste comigo que quando tu vês, quando os teus alunos sentem mais do que tu, não é? Quando tu sentes que eles sentem clareza naquilo que tu ensinas, que às vezes vem das aulas, tem outros professores a ensinar, mas a forma como tu consegues chegar até eles, porque a forma de ensinar faz toda a diferença. O descer à terra, eu conseguir explicar ao outro de outra maneira, da forma como eles entendem, e quando tu vês que a pessoa percebeu, a forma, o brilho do uau, e tu disseste mesmo isso, é quando é o tipo, afinal é isto, tive tanto tempo para tentar aprender isto e afinal é isto, dá-te
Opa, eu imagino que quase não cabe aí de coração aí dentro, porque e admira-me os teus pais verem, porque uma coisa é o receio que os pais têm, tipo, ai meu Deus, a minha filha, pois assim, o dinheiro paga as contas, é certo, mas também nos deve dar prazer, não é? O que fazemos. Mas pelo menos dizer, ok, a Ana está a conciliar uma coisa que nem gosta muito, mas dá-lhe a segurança, mas depois tem outra que eu acho que ela realmente faz todo o sentido para ela, se ela consegue conciliar bem as duas e que isso não a prejudique e que acha que faz muito bem, ótimo, porque a gente vê-te com uma expressão de alegria quando tu fazes o que gostas. E no final deve ser isso que os pais querem para os filhos, não é? Que apesar da preocupação genuína que os pais têm, que eu acredito que os teus pais seja essa a preocupação, não é? No fundo, podem não mostrar da melhor maneira, mas eu acredito que seja essa a preocupação, mas também devia-se sentir, e a pessoa em si, não é? E os alunos, porque agora também tens outro tipo de estrutura, mas para um aluno que vai para a universidade, está a começar e tem essa dependência que tu estavas a falar também, deve ser, eu acredito que deve ser quase entre a espada e a parede, tipo, o que é que eu escolho? Vou contra os meus pais, o que é que eu faço? Ou sigo aquilo que eu quero. Não deve ser fácil e acredito também deves ter alunos que partilham contigo porque te sentem tão humana e tão vulnerável nas situações que já tiveste, que eu acredito que deves ouvir muita coisa nesse sentido e que te deves sentir também muito, tipo, eu já estive nessa situação, acredito. Aqui a Ana Esteves, estava também a comentar aqui connosco. Tu partilhaste comigo que se calhar não vais conseguir ver os comentários por causa do telemóvel, mas a Ana estava aqui a comentar que estava a entender bem tu, por causa das escolhas, a escolha ao ensino superior e que ela entende bem o que estás a dizer, mas com essa escolha conheci o marido, pronto. Trouxe algumas coisas, às vezes a vida reserva-nos dessas coisas. Olá, Viviana, também obrigada por estares aqui. Mas, Ana, estávamos a falar que, pronto, apesar dessa dubialidade e os teus alunos e esse wow fazia todo o sentido para ti. Isso, posso dizer que isso é das coisas que eu mais gosto no meu trabalho. É porque eu consigo ter aquele feedback quase imediato. Eu às vezes digo que o meu trabalho é quase como um ator que está a fazer teatro, porque ele olha para o público e tem logo o feedback direto. E o meu trabalho funciona muito assim, porque eu tenho logo aquele feedback e às vezes quase consigo ver as rodinhas no cérebro a fazer clique. E é aquela coisa, e quando eles me dizem, é só isso? Yeah. Uma cena, eles a fazerem um bicho de sete cabeças, e às vezes são coisas tão simples. Eu também compreendo que um professor que tem 30 miúdos não consiga chegar a todos, basta eles serem completamente diferentes uns dos outros. Mas às vezes há coisas tão simples de se fazer e de se dizer que é o suficiente. É o descomplicar, não é? É muito gratificante no meu trabalho. É esse feedback quase direto que eu tenho. E depois tu ouvires e porque é que não és tu a minha professora de matemática? Eu gostava que fosses tu. E porque é que uma pessoa não explica as coisas assim? E tu ouves estas coisas e é aquele feedback direto e é aquilo que eu mais gosto no meu trabalho. Porque assim, tu estás a trabalhar numa empresa, tu recebes o ordenado ao final do mês e se for preciso estão-te ali o mês inteiro a cascar na cabeça porque ou não atingiste objetivos ou isto ou aquilo. Enquanto que ali eu não preciso estar à espera do final do mês. Aquele feedback é direto. E é isso que me alimenta e é isso que me dá o combustível para eu acordar todos os dias e fazer o meu trabalho de explicações. Isso ajuda-te a perceber que estás no caminho certo. E olha, a Viviana está aqui a dizer que gostava de ter tido uma professora como tu. Eu acredito, ela é um doce, não é? Ela ri-se, ela fala disto, e a Viviana também já esteve num direto aqui connosco, se quiserem vão lá espreitar. Mas é engraçado, e eu tinha dito isto, nós vamos ver aqui, eu tinha dito à Ana, depois vais ver aqui o direto, e quando nós falamos daquilo que gostamos, os convidados, quando começam a falar daquilo que realmente gostam, muda logo, é rir, depois começam tipo a lembrar-se, quando estão a contar, estão-se a lembrar das situações, então é giro, porque isso transmite muito. E então nota-se que, ok, estás no caminho, porque
isso é tão genuíno que uma pessoa não consegue esconder a felicidade que isso dá. Mas eu acredito que haja muitos professores que podem ter muito conhecimento e têm-no, mas depois o ensinar é diferente, porque às vezes quando chegam a patamares tão elevados, que o ir às raízes, ir ao beabá, parece que já é difícil para eles. E É acho que verdade. às vezes é isso que acontece. E tu consegues, se calhar, ir às bases, falar a linguagem deles, falar às vezes até com metáforas ou do dia a dia, ou tipo, tens aqui este lápis. Às vezes é mesmo descer à terra, não complicar, tornar o que é abstrato em algo muito concreto. E se calhar assim, depois deles perceberem o concreto, conseguem realmente ter um pensamento muito mais abstrato depois. E às vezes quando isto acontece, acaba por. E tu já viste a quantidade de pessoas que podes impactar e que podes influenciar e que vão dizer: olha, por causa da Ana, eu estou a fazer isto ou eu sei isto, porque isto também deve ser uma coisa. Há vários alunos, eu não sei há quanto tempo dás as explicações, mas acredito que já alguns saíram, já estão a fazer outras coisas e se calhar tens comentários desses que já não são teus alunos, que se calhar até recomendaram outros, mas que até se calhar têm uma palavra a dizer um ano, ou dois, ou três depois a dizer: oh Ana, olha, foi espetacular, ou se cruzarem, tem isso, ou se calhar seguem nas redes sociais e que tu sabes mesmo que impactaste. Olha, eu posso dizer, eu muitas vezes dou por mim a fazer macacadas e figuras tristes nas explicações para lhes conseguir explicar as coisas. Há um tema muito específico de fisicoquímica, que é o reagente limitante, e eu uso sempre um exemplo com ovos e farinha, e eles fartam-se de rir, porque aquilo é tão óbvio de perceber aquilo com ovos e farinha, epá, e a fazer macacadas e coisas que eles têm que ter noção espacial. Eu ponho com canetas, a meter canetas nos dedos e depois aquilo cai tudo e eles desatam-se a rir. E depois é assim, eu sou croma por natureza. E de vez em quando saem piadas. Epá, e depois eu consegui manter uma cara séria ao resto da explicação e eles cada vez que olham para mim riem-se. E depois são esses pequenos momentos que fazem tudo isto valer a pena. Estavas-me a perguntar, comecei a dar explicações em 2014. Portanto, já lá fazem outubro 8 anos. Já é há algum tempo, tu já impactaste Olha, muita falta gente. que tem idade. Ai, não vamos falar sobre isso. Oh, Ana, mas isso é espetacular, já te passou tanta. E o tipo de idades são sempre as mesmas que tu dás, assim, mais ou menos aos mesmos graus de Olha, ensino? Ou tu foste variando até perceberes o que é que realmente mais ou eu fui preferes? variando. No início dava qualquer ano de matemática e qualquer ano de fisicoquímica. Neste momento eu estou muito focada nos alunos de ensino secundário, portanto 10º, 11º e 12º. E aquilo que tu estavas a falar há bocado das bases, eu posso dizer, eu se tiver que dar uma explicação do 6º ano, epá, eu dou, mas aquilo custa-me horrores. Porque eu tenho que ir buscar coisas, eu olho para um problema do 6º ano e eu penso, isto é uma equação perfeita, só que eles só dão equações a partir do 8º. E eles estão no 6º, e eu, epá, e agora o que é que eu faço? E tenho que andar ali às voltas, e aquilo, epá, custa-me horrores. Tudo que seja antes do 10º ano custa-me horrores a dar. Porque são coisas que para mim já são tão simples, que eu às vezes, epá, mas como é que... Ana, não estou Mas a tu perceber. própria tens essa noção. Tu própria tens essa noção e sabes que Tenho és noção que mais custa. útil e se calhar vais Exato. ser muito mais útil para noutra. Tanto é que eu Noutros tenho tanto os meus alunos particulares como centros de estudos, portanto, eu colaboro com outros centros. Eu nos centros trabalho com os alunos que tenho. A nível particular, eu não aceito alunos antes do 10º ano. Só aceito mesmo 10º, 11º e 12º. Porque é o que para mim faz sentido, é a minha praia, é aquilo com que eu estou confortável e é onde eu quero continuar a evoluir, porque eu ainda tenho muita coisa para aprender, ainda tenho muita coisa para fazer com esses alunos e é por aí que eu quero seguir o meu caminho. Oh, Ana, qual é o teu sonho neste momento, a nível profissional? O que é que tu gostavas realmente, o que é que te realizava neste momento? A nível profissional, olha, vou-te ser muito sincera, eu gostava de ter qualquer coisa que me permitisse gerar dinheiro online, ou seja, uma espécie de curso onde o aluno pudesse assistir, por exemplo, às explicações, sem eu ter que estar aqui constantemente, porque o que acontece hoje em dia?
Eu estou das 8 da manhã às 8 da noite a dar explicações de segunda a sábado. Tempo para mim, bola. Tempo para a família, bola. Eu tenho tempo quando os miúdos estão de férias, porque quando eles não estão, eu tenho o tempo extremamente ocupado. E lá está, eu faço uma coisa que gosto, mas deixo de fazer outras tantas que também gosto. Para mim, a melhor coisa que me podem fazer é sofá, mantém Netflix. Passar assim um sábado inteiro, Mesmo adoro, relax. adoro. E durante o ano letivo eu não consigo fazer isso, porque o único dia que eu tenho para descansar é o domingo. Sim. E é o quê? É limpar a casa, é lavar roupa, é estender roupa, é todas aquelas coisas que nós temos que fazer, porque faz parte da vida de qualquer pessoa. E eu acabo por passar o meu tempo livre a tratar dessas coisas. E não tenho tempo, por exemplo, sei lá, para ir dar um passeio com o Afonso e com o filho do Afonso, que é uma coisa que eu gosto de fazer, e jogar a bola com eles. Por exemplo, agora na altura do verão, aqueles meses de junho, altura dos exames, imenso calor, toda a gente na praia, e eu a dar explicações para os exames. Gostava Por de ter mais que gostes, sentes que também estás a perder um bocadinho aí a tua energia. a tua Obviamente eu trabalho mais facilmente 16 horas a dar explicações do que se calhar trabalhava 7 ou 8 numa empresa. Muito mais fácil 16 horas a dar explicações para mim, de segunda a sábado. Mas nós temos que viver a deixas de vida. ter a tua vida pessoal. Vocês têm que viver a vida pessoal fica comprometida. E eu gostava de qualquer coisa que me permitisse que os meus alunos conseguissem ter acesso a mim de uma maneira mais, digamos, automatizada, não querendo robotorizar a situação. Porque és a parte humana também. Porque é uma mais-valia eles terem acesso a mim, e eu sou o tipo de pessoa, eu sou horrível. Às vezes são 11h30 da noite, eu venho acender o candeeiro e começo a escrever na folha. Afonso, o que tu estás a fazer, meu? E eu estou só aqui a tirar dúvida. Há um aluno que mandou agora uma dúvida de última hora. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu, se vir que o aluno mandou uma dúvida, eu não consigo ir para a cama dormir. Eu tenho que fazer aquilo na altura para esclarecer o aluno. Isso não sei se é considerado um defeito ou uma virtude profissional, mas eu sou esse tipo de pessoa. E lá está, eu tenho horário ocupado das 8 da manhã às 8 da noite. Não me arranjas uma vaga? E eu, se calhar tenho aqui uma entre as 6 e as 7 da manhã. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu tenho um grande problema em dizer que não consigo dizer que não. E é uma coisa que eu sinto muita necessidade de melhorar em mim, porque lá está. Vais desiludir se disseres que não. Como as pessoas estão sempre habituadas a ouvir dizer que sim. Se calhar o problema é esse. É que eu nem sequer penso. Eu é logo automaticamente assim, percebes? E eu sinto muito essa necessidade de às vezes ter tempo. Por exemplo, se calhar um aluno tem uma dúvida específica e eu, como estou com outro aluno, não lhe consigo tirar a dúvida no momento. Enquanto que se eu tivesse mais tempo livre, eu conseguia reservar ali, por exemplo, sei lá, 1 hora por dia só para tirar dúvidas. E eu neste momento não consigo fazer isso. Porque eu tenho, o que é que me aconteceu este ano? Eu tive o melhor ano a nível de explicações sempre. Foi este ano letivo que passou. Agora o que é que acontece? Eu cheguei a junho completamente drenada de energia. Eu posso dizer, eu tive de férias, eu deitava-me às 11 da noite, acordava às 10 da manhã, eu a seguir ao almoço tinha necessidade de fazer uma cesta. Eu passei as minhas férias a dormir, eu estava tão drenada de energia, porque era ali aquele ritmo de segunda a sábado, vinha ao domingo, estava casa, e a segunda outra vez, bora lá. Isto, parecendo que não, de janeiro a junho, ali sempre a bombar, isto drenou-me completamente de energia. Com speed tão grande que também não te deu tempo a pensar, e quando quebraste, quando desligaste o interruptor, sentiste tudo. Olha, então que agora apanhei-me de férias e fiquei, e agora? O que é que eu faço? Falta-me qualquer coisa. Até parece, de repente, falta ali qualquer coisa. Ali olha, a Viviana está-se a despedir. Obrigada, Viviana. Uma boa continuação. Beijinhos, Viviana. Vês em diferido. E a Ana Esteves também, já sabes, a Ana, podem ver em diferido. Mas beijinhos, Ana, obrigada. Vou-te ler aqui um comentário que poderão, depois do direto, vocês falarem. Está bem, Ana? Eu vou-te ler aqui o comentário do Vítor. O Vítor está aqui quase todos os diretos, é uma pessoa incrível, relacionada aqui também
com o Excel, que as dicas dele são sempre ótimas. Mas o Vítor acha que tu deves gamificar as tuas aulas e às vezes com orientação e umas dicas de quem já o faz é extraordinário. E o Vítor está-te a abrir o convite para falares com ele sobre esse assunto depois daqui do direto. Podem entrar em contato com o outro, porque se calhar ele tem boas dicas para ti. Ok. Estás Obrigada, a ver? Vitor. Aquele professor, aquilo que tu fazes aos teus alunos, que há aí uma luzinha. Se calhar o Vítor vai-te acender aí uma luzinha e vais dizer, epá, olha que faz todo o sentido. Faz todo o sentido. Obrigada, Vítor. Obrigada. Mas tu tens o contacto do Vítor, não tens? Qualquer coisa também vais lá e vês. Pronto. E depois qualquer coisa vais lá e vês. Mas é claro que também para tu dá-me a sensação pelo aquilo que tu disseste, é daquelas pessoas que tu, se vis alguém está afogado, atiras-te e depois para salvar e depois lembras-te, ui, não sei nadar. Ou seja, tu nem pensas, tu fazes. Fazes por altruísmo, fazes porque realmente nada, Vitor. Tu fazes pela motivação que tens em querer ajudar e entregares-te tanto aos outros que estás a estar no lar. Mas isso depois também vai ter um retorno da medalha de frustração, se calhar, Nani, para quem está ao teu lado, porque também vai querer exigir. Sem exigir, a pessoa pode nem dizer nada, mas vais sentir que também estás em falha com quem está ali ao teu lado, e se calhar com esse pilar. Depois também vais ter um jogo complicado, que é, eu gosto de não dizer que não, não é? Para os meus alunos, mas depois também, quem vai mais sofrer, se calhar também vai ser quem está ao teu lado e gostava de partilhar mais contigo o momento. Aí é um jogo que tu vais ter de jogar e perceber, e não é por dizeres que não, que vais deixar de ser a Ana, pelo contrário, vais ter um respeito e que as pessoas se calhar não vão abusar tanto, no sentido, eu só tenho a Ana até às 9 e eu vou-me organizar na minha agenda a pôr-lhe as questões até às 9, porque senão ela só vai ver no outro dia. E às vezes quando nós permitimos dar-nos o dedo, às vezes não é questão de seres boa ou má, às vezes é a questão das pessoas abusarem um bocadinho porque sabem que tu estás lá mesmo a horas noturnas. Eu contra mim falo, mas se calhar esse desgaste que tu estás a sentir depois também vai desgastar para não estás também a 100% quando tiveres o retomar. E quando nós também temos bem na vida pessoal, na profissional também estarás bem. Só estás bem num lado, estás muito bem na explicação, mas depois vai-te começar aí a falhar o outro lado. E depois lá está, são bolas de neve que não vale a pena, e a gente trava um bocadinho antes, vê o filme e diz, não, vou mexer daqui e ali, e não deixas de ser tu própria. E as pessoas também se habituam a organizar a agenda de outra maneira, mas quem sou eu para te dizer o que é que deves ou não deves fazer? Também deve fazer sentido para ti, não é? Claro que sim. E mete na agenda, como é que tu disseste que se chamava o teu namorado, companheiro, não sei? O Afonso. Afonso, agora está-me a faltar o nome. Vais pôr ali, o Afonso vai pôr aí na agenda um tempo assim contigo. Agora, Ana! Porque assim sabes que não vais mexer, vais bloquear. É engraçado tu estás a dizer isso, porque neste momento o Afonso está a ver se consegue mudar de trabalho, precisamente porque ele tem um trabalho que trabalha das 8 da manhã, não, mentira, das 9 da manhã às 8 da noite, de segunda a sábado. Portanto, neste momento em que eu estive de férias, estive completamente sozinha, porque está ele também a trabalhar. E é engraçado porque nós temos falado em ele mudar de trabalho precisamente porque nós não conseguimos ter tempo. O único tempo que nós temos é ao domingo ele vai buscar o miúdo dele, ele tem um miúdo, e acabamos por não ter tempo para nós. E é engraçado tu estás a mencionar isso porque é uma conversa que tem sido recorrente cá em casa. Nós conseguimos arranjar tempo para nós os dois também. Vocês vão pôr na vossa agenda, vão olhar para o dia, então o que é que eu tenho hoje? Hoje tenho... Tenho que jantar romântico com o Afonso, pimba, está agendado. Mas olha que há pessoas que têm feito isso e disseram que foi a melhor que fizeram. Porque às vezes os casais dizem, isto agora parece que estamos aqui a fugir um bocadinho à conversa, mas às vezes os casais dizem assim, não, ter rotinas e não sei o quê, mas às vezes é preciso tê-las. E às vezes faz falta, porque assim já o nosso cérebro também está preparado. Não, hoje vai ser aquilo. E às vezes parece que não, mas até dá aquele alimentozinho de, o dia também já estava tão coisa, mas eu sei que vou ter aquilo. Nem que seja canalizar para isso, e uma pessoa até anda o dia assim já a querer programar alguma coisita. Eu até, umas surpresas de vez em quando.
Ana, com esta explicação, temos aqui a parte do começares a perceber o que é que para ti faz mais sentido fazeres e não fazeres, começares a filtrar algumas coisas e começares a tomar rédea na tua própria vida e nas tuas próprias decisões. Tiveste coragem, estás mal, muda-te, tu mudaste também, inclusive, a casa, foste viver, mudaste várias coisas e começou-te cada vez mais a fazer mais sentido. E eu acho que ter a coragem dessas mudanças também nos torna mais capazes de tomar novas decisões de uma maneira cada vez mais segura, porque isso no nosso cérebro também acaba por ser cada vez mais seguro e mais seguro. Mas depois, apesar de vários percursos que foste falando e que nem sempre foram fáceis, tu tens o desafio com a tua imagem, com a roupa. Tu podes parecer, e não pareces, és uma pessoa muito sorridente, mas muitas vezes acabamos por usar o sorriso através de um escudo, e as redes sociais, e às vezes isso também são um falso espelho, porque muitas vezes vemos as pessoas fantásticas e depois não percebemos porque é que elas, de repente, há uma notícia que foge completamente à realidade, que aquilo que nós imaginávamos que parecia tudo perfeito, porque a pessoa espelhava isso. E ninguém o é. E nós temos os nossos desafios e se estivermos mal, estamos mal, ponto. Mas o que é certo é que muitas vezes fazemos assim uma cara de poker face, não é? Está tudo bem para não nos questionarem, está tudo bem para eu não mexer e não levantar o tapete de algumas emoções, mas o que é certo é que tu partilhaste comigo, e sempre à vontade se quiseres tocar no assunto ou não, mas partilhaste comigo que sentiste frustrada, sentes-te um bocado frustrada porque se calhar, eu não sei, mas se calhar olhas para ti e vês, não é isto que eu quero, ou não me sinto bem. E outras pessoas poderão estar a ouvir isto, ou a ouvir isto, olha, muito bem, é fácil, fecha a boca, faz dieta, não sei o quê. Quer dizer, fizeste dietas, tu disseste que sentiste-te maravilhosa com a dieta que fizeste, mas o que é certo é que o Covid não te ajudou nada quando estivemos todos isolados em casa e às vezes isso não é fácil. Eu conheço várias pessoas que o fazem, que estão numa situação como tu te sentes, não é fácil. E nós falarmos das dores dos outros é fácil. E nós mandarmos palpites para os outros é fácil. Mas quando é para nós, as coisas não são assim. Não são exatamente assim. Nem tudo é preto no branco, nem tudo é esquerda ou direita. Existem muitos desafios connosco. E às vezes também se calhar tu estás tão assoberbada e se calhar dedicas menos tempo a ti, se calhar vais empurrando isso. Eu vou tendo tempo para pensar nisto. Como isto também me dói um bocadinho, eu vou empurrando. Depois quando eu tiver, não sei se é assim, se não, mas se quiseres partilhar um bocadinho, eu acho que também vai ser muita inspiração para várias pessoas que se sentem numa situação como tu. Se sentes à vontade de partilhar, o que é que achas que a roupa devia de representar para ti? O que é que tu gostavas de sentir quando te visses ao espelho? Bom, olha, acima de tudo gostava de me sentir bem e neste momento isso não acontece. Eu sempre tive excesso de peso, sempre foi uma constante na minha vida desde muito miúda e eu quando tinha 26 anos entrei para um ginásio. Eu entrei para um ginásio, comecei a treinar com PT, a ser seguida por uma nutricionista e eu na altura em que entrei para o ginásio, se eu não estou em erro, eu estava com entre os 86 e os 91. Eu não sei precisar qual era o peso que eu tinha. E eu lembro-me que perdi 17 quilos. Eu já estava a fazer treinar com PT, já a fazer uns treinos do caraças, eu a sentir-me bué da boa no ginásio, a fazer bué das cenas. E, entretanto, começo com umas dores no joelho. Eu fazia aulas de alto impacto. Eu não sei se alguém aqui sabe o que é o Body Attack, mas é uma aula que tem muitos saltos, muita corrida, é mesmo alto impacto. Era das aulas que eu mais adorava fazer, o tipo de aula que tu sais de lá, espremes a t-shirt e aquilo escorre água. E eu tive que é mesmo ali, era mesmo a dar-lhe assim no duro. Eu era o tipo de pessoa, eu comecei a ir ao ginásio e eu acabava por ir todos os dias. Eu só não treinava ao domingo. Eu ia de segunda a sábado, ia todos os dias. Eu saía do trabalho ao final do dia, ia para o ginásio, portanto eu chegava ao ginásio algures entre as 7h30 e as 8, apanhava sempre a última aula,
e fazia a aula que houvesse. Eu fazia, se fosse preciso uma aula de dança, eu fazia uma aula de dança, eu fazia bicicleta, uma aula de bicicleta, eu fazia body pump, fazia body attack, eu fazia aquilo que houvesse. A aula que houvesse era a que eu fazia, porque eu não gostava dos treinos Gostavas de de ginásio. sentir ativa. Eu a parte do ginásio não fazia com o PT. De resto, para ir sozinha, pá, tinha que ser aulas de grupo. Era a minha cena. A minha cena era as aulas de grupo. E eu ia todos os dias. Inclusive, eu conheci um grupinho, e eu posso dizer, eu sou da zona de Odivelas, e nós temos que apanhar metro e transportes para irmos para o centro de Lisboa. Eu chegava a ir para o centro de Lisboa, e quando estava de férias ia todos os dias para lá, e já não ia para o ginásio aqui de Odivelas, porque isto era uma cadeia, e nós tínhamos acesso aos vários ginásios, e eu chegava a ir para Lisboa para ir fazer as aulas daqueles instrutores com aquele grupo. Portanto, criou-se ali, e houve uma coisa que eu comecei a fazer que foi aulas de dança, que eu sempre tive muita vergonha, sempre gostei muito de dançar, mas sempre tive muita vergonha. Lá está, porque eu sempre tive excesso de peso e nunca me consegui inscrever em nenhuma academia de dança, nem nenhuma escola de dança. Lá está, por vergonha da minha imagem. E lá criou-se aquele grupinho, nós costumávamos dizer que era um grupinho de pessoas disfuncionais, porque cada um tinha a sua pancada. E a gente juntava-se e começámos a ir. Nós dizíamos que ao sábado de manhã era a nossa missa. Ao sábado de manhã, 12:15, estava toda a gente para fazer body jam, que é uma aula de dança. E aquilo era a loucura. E era tão Era loucura sagrado. que as próprias instrutoras, todos os sábados havia bolo depois da aula. Havia bolo, havia gomas, havia... aquilo criou-se ali um grupo tão fixe. E foi das poucas vezes na minha vida em que me senti integrada em alguma coisa, porque eu sempre me senti deslocada. Toda a minha vida me senti deslocada. E depois que não havia julgamentos. Exatamente. Cada um exatamente. podia ser o que era, como queria ser e expressar da maneira que o quisesse fazer. Era. E eu quando ia para o ginásio, a minha preocupação era esconder as gordurinhas todas e não sei o quê. Ali, se eu fosse com uma camisola mais aberta, estamos todos a dançar e não quer saber, e está-se toda a gente a divertir. E era muito esse sentimento. E isto fez com que eu começasse a treinar todos os dias. E, entretanto, rebentou o Covid. E eu passei de uma pessoa que treinava todos os dias para uma pessoa a fazer bola. O meu PT ainda me mandava exercícios, eu não sei o quê, e eu, está bem. Os primeiros tempos ainda fiz, depois esquece. Não. Eu acho que o ambiente em que tu estás inserido conta muito para a tua motivação. E eu em casa não consigo. Desculpem, mas eu não consigo. E o que é que acontece? Já se passou este tempo todo e eu ainda não voltei ao ginásio. Primeiro por uma questão de segurança, porque não me sentia segura quando abriram os ginásios. Não me sentia segura em estar ao pé de outras pessoas, seja com máscara, seja sem máscara. E isto acabou por se tornar uma comodidade, não ir ao ginásio. E neste momento a verdade é que eu estou com quase 100 quilos, eu não me reconheço, eu não visto, a roupa que eu visto é calças de fato treino e calças de ganga. As camisolas, eu adoro cores fluorescentes, neste momento o que eu uso é muito, aliás, tu podes ver, eu estou com uma cor escura, portanto é muito à base dos escuros, neste momento é esconder. Isto não tem nada a ver com a minha personalidade. Eu sou uma pessoa que, eu não gosto de ser o centro das atenções, mas quando estou com as pessoas de quem gosto, sou extrovertida. E neste momento não é assim que eu me sinto. Eu sinto-me com vontade sempre e constante de me esconder. Aliás, eu fui à praia há cerca de 15 dias com o Afonso. Eu nem sei como é que eu tive coragem de pôr um biquíni. Não sei, não faço ideia. Mas eu pus o biquíni e eu fui à praia, tive o dia inteiro na praia. Mas lá está, eu ir à praia a fugir, vai-se a fugir à água, vamos para a toalha a fugir, que é para estarmos quietinhos para ninguém nos ver, para tentar passar despercebidos, e se for preciso a gente ir a tapa com areia. Portanto, é aquela sensação de eu quero me esconder, é essa a sensação que eu tenho. Portanto, a imagem que eu tenho neste momento não reflete aquilo que eu sou, até porque eu sou uma pessoa que até gosto de, se for preciso, vou com o Afonso e com o miúdo jogar à bola, gosto de sair, gosto de fazer, eu andei nos escuteiros, portanto gosto de fazer caminhadas, até sou uma pessoa que nos bocadinhos escondidos da minha mente, eu para mim sou uma pessoa super ativa, só que não, porque o peso não me deixa fazer certo determinado tipo de coisas que eu gostaria de fazer, muito por vergonha. Aliás, eu posso dizer, a casa que eu arranjei agora, eu tenho um campo de ténis aqui embaixo, eu às vezes estou na janela a ver os gajos, e até já disse ao Afonso, aquilo deve ser bué de giro, qualquer dia eu vou lá perguntar preços e saber o que é preciso para começar a fazer ténis. Mas ainda não foi porquê? Por vergonha. Pura e simplesmente. Agora sinto essa necessidade de fazer qualquer coisa para me mexer, até porque isto, parecendo que não,
O facto de tu fazeres exercício é muito libertador. É bom para o corpo, sim, é verdade. Mas a nível da cabeça, eu sou uma pessoa completamente diferente agora do que quando eu treinava todos os dias. A nível mental, eu posso dizer, eu era capaz de dormir menos horas e ter mais energia. E neste momento isso não acontece. Dá aquele boost, não é? E depois É. uma pessoa faz uma vez e alimenta e depois é uma bola de neve e até te sentes mal se não fizer. Já precisas daquilo para te sentires ali com dinâmica e com ativa e sentir que tudo, posso tudo e acontece tudo. E é Ana, engraçado, porque depois os alunos, eu digo-lhes precisamente isso, muitas vezes, não tenho motivação. E eu digo-lhes muitas vezes, mas para tu ganhares motivação tens que começar a fazer. Quando começares a fazer não vais ganhar motivação. Mas depois é aquela história do faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Porque depois eu não aplico isso a mim. Porque eu sei que vou voltar a treinar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir. Mas eu não vou. E às vezes e há se arranjares, mas Ana, tu disser, e se calhar o que te vai puxar mais agora, se calhar é uma comunidade. Tu sempre sentiste que teres um grupo certo e estás no sítio certo com o grupo certo faz toda a diferença. Se calhar o ir sozinha para ti pode não fazer sentido, não neste momento. Quando tu já ganhares aquele boost, se calhar vai fazer como tu fazias, sim. mas estás na tua praia e sentir que estão todos ali para o mesmo, com o mesmo espírito, sem sentir que tenhas de esconder alguma coisa, se calhar é o primeiro passo a dar. Mas o custo é começar, e tu já uma vez o fizeste e tens a prova, e tu tens a prova já. Se nunca o tivesses feito, não tinhas, mas tens a prova que é possível. E mima-te, porque isto é muito rápido. Eu não sei se ainda tens os problemas no joelho, porque às vezes é preciso ter cautela, não é? E com o peso, às vezes também estar a fazer esforços mal feitos pode prejudicar mais, mas às vezes só o começar a ganhar aquele. Pôr aquela sementinha, eu já tinha falado nisto, mas pôr a sementinha aí a germinar outra vez, ela já está aí dentro. Tu sentes que até precisas disso. Às vezes é as pessoas certas para nos puxarem. Às vezes faz lembrar assim, bora, vamos ver, não me apetece, mas depois a pessoa sai e diz, espetacular, até era das pessoas que ficava lá mais tempo a resto da noite. Só custa às vezes é como sai daí. E depois a gente diz assim, que maravilha, ainda bem que eu fiz isto. Mas às vezes custa. E depois é assim, acomodamos, sabemos que temos de fazer, mas depois o corpo também se acomoda, porque o corpo é de hábitos. Assim como tu te habituaste a ir todos os dias e para ti já não fazia sentido não ir, sentias a falta, se calhar quase a dependência de ir, agora é o contrário. O teu corpo acomodou-se que, qualquer tempinho deixa-me estar no sofá. Eu preciso é descansar. E, no entanto, a libertação que tu sentes, a nível do cérebro, da cabeça, não é por acaso que dizem mente sã, corpo são, e corpo são, mente sã. Tudo está aí nisso. E eu acho que, bora lá ser o exemplo, mais uma vez, para os teus alunos, que tu podes dizer, não, espera lá, mas eu sou exemplo disso, porque agora eu também não venho cá com histórias da motivação, porque agora eu falo em nome próprio. E se calhar também é isso, nem te agarres. Às vezes a gente precisa se agarrar a alguma coisa. Devemos fazê-lo por nós, mas às vezes vamos buscar essas forças também ao outro lado. Mas às vezes ir buscar, nem que seja por exemplo, quem está à tua volta, porque nós impactamos a vida das pessoas à nossa volta, que convivem connosco, assim como elas também nos impactam a nós, não é? Depois filtramos. Mas se tu precisares desse primeiro passo, ires buscar isso, um bocadinho disso, não deixando de seres tu e não dependeres sempre dos outros para isso, mas aquele empurrãozinho que alguém às vezes tem de nos dar assim, bora lá. E às vezes tipo, meu Deus, não vai. Afinal até foi fixe. Até foi fixe, obrigada por lá outra vez o balanço que eu até estou a curtir. É engraçado tu falares isso, porque houve uma vez nos escuteiros, foi a primeira e única vez que eu fiz slide, eu estava assim e tiveram que me empurrar. Deram precisamente um empurrão e eu cheguei lá abaixo e disse assim, vamos outra vez. Mas nunca mais na vida, nunca mais na vida. Mas é engraçado tu estás a falar disso, que eu agora lembrando desse momento, foi mesmo, deram-me um empurrão, eu cagadinha de medo, passo a expressão, e cheguei lá abaixo e não quero ir outra vez. E foi precisamente isso, muitas vezes o que nós precisamos é daquele empurrão. Ou que seja pelos alunos, se não conseguires já no início, que seja por ti, que seja por quem está ao teu lado,
puxa um pelo outro, nem que ele vá também contigo para, bora lá, vamos os dois, e depois conheças aquele grupo mesmo muito fora da caixa, como tu conheceste, que opá, às vezes precisamos disso. E tu sabes, Ana, que nós estamos numa comunidade e foi através dessa comunidade que a gente se conheceu, aqui do marketing digital, online, aqui do empreendedorismo, como é importante e que faz toda a diferença. E escolher as pessoas certas e as pessoas que fazem sentido para nós e que nos façam sentir bem e nós próprios, se calhar é mesmo isso que precisamos e bora lá, custa sair um bocadinho, começa com a caminhada, como o Vitor está aqui a dizer, muito bem. O que é que achas, Ana? O que é que achas que sentes falta no mercado? E agora podes dar na cabeça a pessoas como eu, que estou ligada à moda, mas o que é que achas que está a faltar? O que é que achas que hoje em dia não se pensa? Porque uma coisa nós muitas vezes é quando sentimos na pele, percebemos o que faz falta. E se não forem os outros a dizer, ou algumas coisas, algumas situações, a gente não pensa nelas, porque não as vive. E às vezes é importante as pessoas dizerem o que é que sentem, o que é que gostavam, o que é que é importante, o que é que faz sentido, para começarmos também a ver e a ver a perspectiva das outras pessoas. O que é que tu achas que faz falta? Eu já calculo que vai ser a tua resposta ou parte dela, mas o que é que achas que sentes que faz mais falta hoje em dia? Quando tu vais, por exemplo, ou queres uma peça de roupa, o que é que achas que faz falta encontrar? O que é que tu gostavas de poder encontrar? A nível de peças de roupa, pá, tamanhos maiores. Eu acho que hoje em dia é tudo muito. Lá está. O mesmo número de duas peças diferentes muitas vezes não servem à mesma pessoa. E eu noto que cada vez mais, ao contrário do que seria expectável, porque fala-se tanto do excesso de peso e das pessoas com excesso de peso, mas a verdade é que tu vais a uma loja e tu tens muito poucos números grandes, aqueles números grandes, digamos assim. E eu noto muita dificuldade, seja daquilo que for, calças, camisolas, até mesmo coisas simples como um casaco. Às vezes eu meto um casaco, a única coisa que me serve é as mangas e o casaco fica-me por aqui, fica absolutamente horroroso. Eu noto que faz muita falta os números grandes. Eu não sei se as próprias marcas têm medo de fazer números grandes, epá, porque há roupa tão gira e às vezes tu passa a expressão, às vezes vês uma miúda magricela sem piada nenhuma com um vestido e vês outra mais gordinha e o vestido parece que fica melhor na mais gordinha, porque eu acho que às vezes é questão de não ser a peça que usa a pessoa, mas é a pessoa que usa a peça. E a própria personalidade da pessoa é o que vai dar depois vida à própria peça. E eu noto que faz muita falta números maiores, pelo menos essa é a dificuldade que eu sinto, principalmente, eu nunca gostei de ir às compras, mas agora então para mim é o horror. Eu só pensar que tenho que ir buscar umas calças, eu ando a adiar quase 2 e 3 semanas para ir buscar umas calças, é uma coisa horrorosa. Lá está, porque eu sei que vou chegar lá e eu vou ter que andar a ver os modelos todos para ver onde é que existem números grandes, pelo menos para conseguir experimentar para ver se me serve ou não. Porque a questão é, até pode experimentar e não ficar bem. Agora nem sequer existe o número para experimentar. E é isso que eu acho medonho, não existe. E eu não te consigo dizer marcas, porque eu sou o tipo de pessoa que se eu vir uma peça mais ou menos que gosto, se houver número grande, eu até vou experimentar independentemente da loja que for. Se calhar há lojas que o meu bolso não lhe chega, mas isso são outros assuntos. Mas estamos a falar de lojas, por exemplo, como uma C&A, uma Zara, que são lojas que vendem quantidades grandes de roupa. E não sei se quando vêm os números, se os números grandes são os primeiros a ir, o que eu noto é que tenho muita dificuldade em arranjar a roupa que me sirva sequer. E é precisamente isso que eu te estava a falar, de usar as calças de fato-treino e as calças de ganga, porque eu neste momento não uso roupa que gosto. Eu neste momento uso roupa que sirva. Basicamente é isso. E é essa a dificuldade que eu sinto. E relativamente ao excesso de peso, eu acho que muita gente ainda não percebeu que o excesso de peso é um problema psicológico. Dê por onde der, não chega um PT, não chega uma nutricionista. Eu acho que o primeiro passo devia ser perceber o que é que se passa na cabeça da pessoa. Porque aquilo que tu estavas a dizer, do fecha a boca, faz isto, faz aquilo, é muito bom a gente falar de garganta. Mas nós depois não sabemos o que é que acontece dentro da casa da pessoa. Porque não é fácil tu teres seja o que for na tua despensa
e tu passares por aquilo e ignorares. Porque assim, isto é tudo muito fácil não comprar. Agora eu não vivo sozinha, eu vivo com outras pessoas e eu não posso chegar ao pé do Afonso e dizer: olha, não podes comer batatas fritas, olha, não podes comer chocolates, olha, não podes comer coisas com açúcar. Eu não posso proibir uma pessoa que vive comigo de comer coisas só a pensar que, olha, porque eu não posso passar por aí e não comer. E não é assim tão simples. E nós aprendermos a lidar com isto tem a ver com a nossa parte psicológica. E eu acho que a nível de quem tem excesso de peso, se quer perder peso, devia também ter esse tipo de acompanhamento. Não só um PT para ajudar a treinar, ou nem toda a gente tem carteira para ter um PT. Eu sei aquilo que gastei, na altura gastei porque podia, e foi uma mais-valia. E estou-lhe extremamente grata a todo o trabalho que ele fez comigo. E nem toda a gente consegue seguir uma nutricionista. E depois lá está. Eu ouvi alguém dizer que estavam a perguntar qual é que era a melhor dieta. E essa pessoa respondeu: a melhor dieta é aquela que tu conseguis manter ao longo do prazo, em tempo prolongado. Porque não é. Entrar numa dieta qualquer pessoa entra. Só que depois a questão é tu saberes lidar com o dia a dia, porque depois há jantares sociais, há todos os eventos sociais que englobam comida, e lá está, a parte do apoio psicológico é muito importante para aprender a lidar com isso tudo, porque nós depois eu não vou a casa, jantar à casa de uma amiga minha e ficar a olhar para o prato e dizer: olha, não vou comer isso porque eu estou a fazer dieta. Para mim, não faz sentido viver assim. Sim, e em todo o caso, e antes de acrescentar aqui umas palavras, obrigada, Vítor. O Vítor já se despediu. Obrigada, Vítor. Obrigada pela tua participação. Depois a Ana vai falar contigo. E bem-vindos, Bruno, e bem-vindo aqui quem está aqui a ver aqui o direto. Muito obrigada, muito obrigada. Ana, falaste muito bem. Há vários aspectos que tocaste e que são a dor de muita gente. Quer seja por magreza a mais, porque é um distúrbio, quer seja por excesso de peso. Mas primeiro os portugueses vivem muito à volta da mesa, porque não é fácil para quem tem excesso de peso. Nós socializamos muito com a comida. Ainda eu estive no norte, em Trás-os-Montes, nem imaginas a quantidade. Ai, comam e comam e comam. Porquê? Porque estamos ali todos à volta, é social, e estamos e gostamos, porque é uma forma de estarmos ali todos ali durante algum tempo a confraternizar. E nós temos muito esse hábito, estamos muito ligados à comida e à gastronomia e gostamos. Depois falaste de outro aspecto, que é uma coisa é uma pessoa sozinha, o outro é impor os nossos hábitos aos outros, que não têm nada a ver e que até têm uma dieta saudável e que para eles não faz impressão de vez em quando, e para ti ficares, primeiro eles poderão se sentir um bocadinho mal, porque, ok, não vou deixar de comer porque ela vai ver e está aqui a ver e depois está a aguar, não é? Mas depois também me apetece, também é complicado e tu não queres privar quem está ao teu lado de poder ter esses miminhos e regalos de vez em quando. E em relação à roupa, tocaste muito bem nos assuntos de ser difícil ter peças de tamanho grande que gostes. E é verdade, e eu partilho isso muito contigo. Tu disseste que a roupa por si só não faz a pessoa, porque peças bonitas há muitas. Nós temos peças lindas, vemos coisas assim super glamourosas. E até podemos ter a mesma peça para duas pessoas. Até podem vestir exatamente o mesmo tamanho. Até podem vestir um 40, um L, e tenho um L para a pessoa A e um L para a pessoa B. Exatamente igual, o mesmo modelo. E vai ficar completamente diferente. Não vai ficar igual. Porquê? Porque o resto vem com a pessoa, vem com a atitude, vem com a postura. Que é que adianta eu estar a vestir uma peça bonita se for para estar assim, ninguém olha para mim, que vergonha então olhar para mim, porque eu nem me sinto bem a usar decotes até o umbigo ou transparências e aquela fica tudo ali toda jeitosa. E a mim também poderia ficar, mas não é a minha maneira de ser. E é diferente eu ter a mesma peça e ter uma atitude uau. Quantas pessoas a gente não vê nos Globos de Ouro que são gordinhas? São gordinhas, são rechuchudinhas. Fogem àqueles padrões e às vezes estereótipos e ficam uma brasa e a arrasar. Tu disseste muito bem, às vezes vês pessoas magricelas e às vezes é complicado desenhar para as pessoas magras porque perdem as formas femininas. Uma pessoa gordinha tem peito, tem rabo, tem ali, por mais volume que seja, tem. E uma pessoa muito magra
perde essas formas femininas e às vezes é um autêntico retângulo sem formas, não é? Pronto. E o que é certo é que a atitude faz toda a diferença. E quando nós transmitimos isso, até os outros deixam-nos ver exatamente como uma pessoa gordinha. Porque uma pessoa gordinha sem autoestima não é o mesmo de uma pessoa gordinha que entra a arrasar porque parte a louça toda, quase. Ou seja, faz com que as pessoas olhem e essa energia vê-se e sente-se. A pessoa já não tem aquele ar de ai, gordinha, a vestir uma coisa justa. Não, porque ela está tão segura de si que consegue fazer com que as pessoas digam assim: foge, olha que aquilo tem que ficar ali bem a marcar as coisas. Já nem há aquele pensamento exato das pessoas gordinhas. Nós é que muitas vezes acabamos por querer anular pontos que vemos em nós, porque nós já não estamos bem connosco, e depois, claro que vamos ter a postura que todos os outros vão olhar para os mesmos pontos que nós vamos olhar. Tu foste à praia e eu acredito que muitas, se calhar a maioria das pessoas não estava nem aí para ti, apesar de tu estares naquela do vou olhar para mim, vou para a toalha, não sei o quê. As pessoas às vezes olham até só pelo reflexo de olhar, como olham como vem uma pessoa de cadeira de rodas, como olham, porquê? Olham para a diferença delas, algo diferente do padrão delas. Às vezes nem é propriamente para julgar, às vezes é olhar por olhar e o nosso pensamento está noutra órbita. E muitas vezes nós, como sentimos que não estamos bem, porque tu, quando tu perdeste os tais quilos que tu disseste quando foste ao ginásio, se calhar ainda Sim. estavas gordinha, se calhar ainda estavas gordinha, ou outros padrões, mas estavas poderosa, não te sentias que podias levar tudo à frente. Sentia-me um naco de carne, completamente. Estás a ver? Porquê? Porque estavas bem contigo própria, tu estavas com uma autoestima em cima, e no entanto não estavas, apesar de 40 quilos. Não estavas apesar de 50 quilos. Mas tem a ver com a maneira de tu pensares e com aquilo que se passa aqui dentro. Daí eu ter falado que é tão importante a parte do apoio psicológico em quem quer perder peso. Porque quem tem problemas com a comida é tudo um problema psicológico. Eu acho que a maioria das pessoas não tem noção disso. Oh, Ana, eu vou tocar num ponto sensível e a gente, se quiser, passamos só por cima. Mas, como qualquer refúgio, porque a comida, neste caso falando de comida, podia ser outra coisa qualquer que estivéssemos a falar, mas a comida é um refúgio. Eu acho que é. Não vou dizer, não sei porque eu não estou a viver a tua vida, mas se calhar tendo em conta que tivestes muitos dilemas de um jogo psicológico do eu não quero fazer isto, mas tenho uma pessoa que quer que eu faça, a nível profissional, os desafios, o sentir-te se calhar contra a parede e quereres explodir, tipo, foge, perguntem-me aquilo que eu quero, e não teres voz ativa, se calhar, naquilo que tu gostarias de decidir sobre a tua vida e as tuas escolhas, muitas vezes acabamos por, naquilo que dominamos, que é o nosso corpo, é a única coisa que a gente tem, que conseguimos fazer para o bem ou para o mal, mas acabamos por às vezes nos magoar-nos a nós próprios como um refúgio e canalizar para algo que te deu prazer, se calhar, não sei, que foi a comida e sentir-te bem, porque a comida dá prazer comer, na maioria dos casos, os doces, há determinadas coisas que são feitas para nos viciar mesmo, as batatas fritas, não é que a gente queira e saiba que faz mal, mas às vezes faz-nos bem, eu estamos deprimidas e eu toco lá a comer. Eu não sei se foi o teu caso, mas se calhar, se tu olhares para trás e à medida que tu vais cheirando algumas feridas, se calhar vais percebendo que isso terá menos impacto em ti e as tuas escolhas alimentares e o teu poder de decisão também para voltares a sentir-te aquele naco de carne, aquele pedacinho bom, para ti própria, nem é um bocado com o objetivo que os outros olhem para ti, mas se calhar tu olhas ao espelho e gostas mesmo daquilo que estás a ver e acima de tudo alimentar-te esse ego, se calhar vais começar, como ainda estás a viver muito a Ana que foi, que já não é, estás um bocadinho se calhar ainda a viver isso sem te perceberes que já mudaste de patamar. E essa mudança de patamar também deve ir atrás dessas mudanças na tua escolha. A Ana de hoje não é a Ana de ontem. E se tu começares a ter cada vez mais essa noção de ti própria, porque hoje estás num estado de mais clareza, se calhar
e ainda encontro daquilo que tu se calhar falaste de ti, que é o nosso chip, a nossa cabeça, tu se calhar começas a pensar, epá, realmente não faz sentido eu estar aqui agora. Já tomei se calhar as decisões mais difíceis, que foi o mudar de muita coisa, não é? Tu estás com uma vida de mudança. Se calhar, para tudo fazer sentido para ti, também precisas tocar naquele ponto que estás a adiar um bocadinho de mudar, porque, se calhar para que mudares também. Apesar da gente criticar e dizer não, eu não estou bem, não sei o quê, e a gente saber que não, mas vamos arrastando, porque eu sei que dá um bocadinho de trabalho. Mas tu sabes que aquele empurrãozinho vai fazer todo o sentido e se calhar vai começar aquele boost de epá, isto realmente, estes gatilhos vêm todos atrás. Mas disseste muito bem que quem se sinta numa situação similar deve, se calhar, começar a ponderar o porquê que chegou até aí. Eu não sei se foi isso que eu disse, porque eu sei que passaste por e partilhaste aqui no direto, passaste por desafios complicados e partilhaste-os. Às vezes não é uma coisa que provoca, são É já um acumular de várias situações, de vários acontecimentos, e é isso que tu estás a falar, é preciso mudar o chip. Eu lembro-me que quando eu perdi aquele peso todo, houve um dia que eu fui às compras, e a pessoa que foi comigo às compras foi-me buscar um número que eu nunca tinha vestido. E eu, estás-te a passar, eu não vou caber aí. E não sei o quê, e eu tive o tempo todo, eu estava a vestir as calças e a reclamar, e não vai servir, não vai servir, de repente aperta o botão, olha, serviu. Porque eu ainda estava com o chip lá da largueirona. E agora estava magrinha. Magrinha, salvo seja, nunca fui magrinha. Mas Sim. 17 quilos é muito peso. E baixar 2 números de calças, a minha primeira reação foi, pá, vai buscar um número acima que isso não me vai servir. E serviu. E agora preciso de mudar o chip ao contrário. Portanto, eu preciso de... Agora é ao contrário, agora é para perder. Porque eu sou uma pessoa, eu demoro muito tempo, as coisas acontecem, mas até eu mudar o chip, eu ainda levo o meu tempo. Tanto é que eu posso dizer, eu mudei de casa, nós mudámos para aqui no início de junho, nós já vamos para setembro e eu basicamente faço a minha vida quase como se ainda vivesse com os meus pais. Portanto, ainda não mudei esse chip. Eu demoro algum tempo a habituar-me às coisas e a mudar o chip. Pronto, é o teu timing, mas começar a perceber qual é a direção é bom, porque já vais a caminhar por um sentido e não vais abrir aquele livro ao calha da escolha do acesso ao ensino superior, a ver se faz sentido. Agora não, tendo outra clareza, sabes que por mais que demoram, que os passos sejam os teus passos, são passos seguros na direção que tu queres, porque já levas a direção. Ana, não sei se queres partilhar assim, mais alguma coisa connosco, se queres dar a uma das coisas que tu deves sentir, e tocámos um bocadinho nesse assunto, mas aqueles alunos que tu não tens, porque aqueles que tu tens, eu já sei que fazes esse trabalho, e muito bem, mas aqueles alunos que se calhar vão ter escolhas ou sabem aquilo que não querem. Às vezes não sabemos exatamente se queremos, mas sabemos aquilo que não queremos. E há vários pais que querem que os filhos sejam um reflexo daquilo que eles também gostavam de ter sido, muitas vezes, querem o melhor para eles, é certo, mas e projetam nos filhos muito e sufocam os filhos com isso. E há crianças e adolescentes que, para não ir contra os pais, acabam por tomar decisões que não gostam. Queres dar alguma mensagem aos pais Olha, e às crianças? primeiro, temos aqui dois caminhos que são muito importantes. Primeiro de todos, a parte dos alunos. Uma coisa que eu digo muito aos meus alunos é: estudem qualquer coisa, seja aquilo que for. Aquilo que vocês vão estudar não vai ser necessariamente aquilo que vocês vão fazer a nível profissional do futuro. N pessoas que estudaram uma coisa e a profissão que exercem não tem absolutamente nada a ver. E uma das coisas que nós temos é o caso dos empreendedores, que muitas vezes até empreendem para coisas que nem sequer têm nada a ver com a área de formação deles. Portanto, estudem qualquer coisa, é sempre importante estudar qualquer coisa, porque o conhecimento nunca ocupa lugar, e eu sou muito apologista de que tirar um curso, ter conhecimento de alguma coisa, não é nem desperdício de tempo e muito menos desperdício de dinheiro. Portanto, estudem qualquer coisa. Relativamente aos pais, aquilo que muito provavelmente vai acontecer é: os filhos até vão fazer aquilo que vocês querem, mas vai chegar a uma altura em que, quando eles se apanharem com o dinheiro e com a independência deles, eles vão dizer tchau, tchau, e muitas vezes, e é muito comum, alunos abandonarem o curso superior a meio do curso
porque percebem que não querem aquilo. E depois há uma altura, e todos nós temos essa altura na vida, eu atingi agora esse patamar, que é nós percebemos o que é que queremos ou o que é que não queremos, e vai chegar a uma altura que eu passo a expressão, nós estamos cagando para a opinião das pessoas, seja quem for, seja pai, seja mãe, seja tio, seja o cão, seja aquilo que for. E eu neste momento atingi esse patamar, e eu estou num patamar em que eu faço aquilo que eu gosto, eu não quero saber da opinião das outras pessoas, eu nem sequer falo da minha vida com as outras pessoas, porque se vai ser para criticar, critiquem aquilo que quiserem. Não tem nada a ver, não sei eles que me pagam as contas. Portanto, atenção quando pais, vocês exigem que os vossos filhos façam uma determinada coisa. É a pior coisa que vocês podem estar a fazer. É aquilo que eu posso dizer. Porque vão estar a criar conflitos a nível da personalidade dos vossos próprios filhos, porque vão estar contrariados a fazer uma coisa que não gostam, e isso vai-vos trazer problemas a nível de relacionamento parental com os vossos filhos. Portanto, não é saudável para eles, não é saudável para a dinâmica familiar. Também não sou apologista de os deixarem fazer aquilo que quiserem, que é, agora não quer fazer nada. Não, é assim, acabaste o 12º, ou vais trabalhar, ou vais estudar. Não vais ficar sem fazer nada, porque só o facto de não saberes o que é que queres, não é ficar sem fazer nada. Se for preciso, vais trabalhar um ano, vais pensar, vais investigar as hipóteses que há, e depois logo decides se queres estudar ou não. Agora, ficar sem fazer nada, não. Alguma coisa vais ter que fazer. Nem que seja para decidires, e é uma coisa muito importante. Há muitas pessoas que não sabem o que é que querem, mas mais importante de saber o que querem é saber o que é que não querem. E todos nós já passamos por situações que não queremos lá voltar. E isso também é muito, muito importante, é nós sabermos aquilo que não queremos. Como a senhora que me disse que eu dava para o agrupamento de artes, que era aquele que eu tinha a única certeza que não queria seguir. Pá. Mas isso é muito bom e nem só. E quando uma pessoa começa a tomar as suas próprias decisões e tem voto na matéria, no futuro também consegue dizer que não e que sim a muitas outras coisas também na vida pessoal. Porque estar sempre à espera de alguém que comanda a vida, e muitas vezes essas pessoas não vão lá estar no momento de decisões, essa pessoa não está habituada a decidir. E pode criar impactos grandes na própria e a parte emocional, não é? Da pessoa. Oh, Ana, obrigada pelas dicas e às vezes fazem todo o sentido. Custa-me, às vezes, ainda imaginar que nos dias de hoje isto acontece, mas infelizmente sei que acontece e já ouvi algumas. Acontece mais do que o que seria expectável, disseste muito bem. Ana, eu convidei aqui a Ana e tenho convidado ultimamente os meus convidados a trazerem um objeto que faça sentido, ou tenha feito sentido, ou eventualmente o que seja, quer seja para a vida pessoal, seja a nível profissional. Ana, qual foi o objeto que selecionaste que faz todo o sentido para ti? Olha, eu selecionei a minha máquina gráfica, porque esta máquina foi comprada quando eu fui para o 10º ano, fez-me o ensino secundário, fez-me licenciatura, fez-me mestrado e acompanha-me desde sempre nas explicações. Portanto, esta máquina tem perto de 20 anos, é uma relíquia. Eu digo aos meus alunos, quando eles me pedem, posso usar a sua máquina, senhora? Eu digo, olha, cuidado que a minha máquina tem idade para ser avó da tua. Portanto, muito cuidadinho, ela está muito bem estimada. Ela hoje deixou de funcionar. Não sei se foi vergonha de vir aqui ao direto. Ela deixou de funcionar. Eu quero acreditar que é uma questão de pilhas. Não quero acreditar que ao fim de 20 anos a ser tão bem estimadinha que ela que deixou de funcionar. Mas está aqui, minha máquina, quando eu fui para o 10º ano, acompanhou-me ao longo destes anos todos, nunca me falhou, é um amor. Não tem nada a ver com as máquinas que os alunos agora usam, que são todas pirosas, que até fazem gráficos com cores. A minha só tem preto. Mas é isto, porque quando me disseste para trazer um objeto, eu andei a pensar, então, mas o que é que eu vou levar? Uma coisa que tenha significado, e depois pensei, o que é que me acompanhou ao longo de todo este percurso, ao longo de toda a minha indecisão de eu não saber o que é que eu queria fazer? A minha máquina sempre esteve lá para mim, para me safar nas horas angustiantes. E, portanto, eu escolhi a minha calculadora gráfica. E fez todo o sentido, está tudo a ver contigo, e é o sentido que te lembra o que é que te faz ter esse sorriso na cara. Sempre tu pegas em alguma coisa que te faça lembrar as explicações e essas coisas do ensinar e dos teus alunos, tu ficas com um brilhozinho nos olhos. Tu há de ver este direto outra vez, em indeferido, podes andar para a frente, e no momento em que tu estás a falar das coisas que te dão realmente gosto e prazer, has de ver que
a tua linguagem não verbal, não estou a falar da forma como tu falas, mas só a expressão do teu olhar, a forma como tu sorris é encantadora. Não admira que os alunos gostem de estar contigo, Ana, porque para além de ensinares extraordinariamente bem, és muito verdadeira e exprimes muito aquilo que sentes. Ana, quem nos vai ver e quem nos esteve a ver, como é que chega a ter ti se quiser que, ou tenha algum aluno que tenha algum filho que queira ter alguma ligação contigo, ou recomendar, ou até conhecer-te melhor, ou até, se calhar, falar contigo sobre os teus dilemas pessoais, que a pessoa tenha, se calhar, conectado contigo, nunca se sabe, às vezes criam-se ligações através de outras coisas e que possam fazer sentido. Como é que a pessoa chega até ti? Olha, a forma mais fácil é através do Facebook ou através do Instagram. O nome é exatamente o mesmo. Ana Lopes Explicações. É só procurarem por mim que me vão encontrar de certeza. Eu tenho a minha carinha chapada na imagem de perfil, tanto do Facebook como do Instagram. Portanto, é fácil de saberem quem eu sou. É ótimo, é ótimo. E pronto, qualquer assunto que queiram falar com a Ana, também podem enviar Estejam à vontade. mensagem, nem que seja dizer um olá, porque ela teve a coragem de se expor. Eu avisei a Ana e disse que isto fica tudo, até o momento, eu deixo sempre tudo disponível para qualquer pessoa ver e durante o tempo que for, é indeterminado. E a Ana teve coragem de expor muita coisa pessoal, porque nós tentamos sempre mostrar o nosso lado bonito e colorido e não sei o quê, e estamos sempre preocupados com o melhor e com a posição, e não. Nós aqui desconstruímos, mostramos que todas as pessoas são humanas, todos temos os nossos desafios, eu tenho os meus, são diferentes para cada um. Mesmo os mesmos desafios vividos por pessoas diferentes, porque têm outras vivências, são diferentes para cada pessoa. Portanto, isto de julgar os outros é complicado, porque nós temos também os nossos desafios internos. Ana, muito obrigada pela tua partilha tão pessoal também. Sei que tens outras coisas a fazer agora, que já estás atrasada. Já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani. Espero que seja melhor ainda. A forma como a semana começa não tem de ser exatamente a forma como ela acaba, porque todos os dias são dias e livros em branco. Portanto, o que decidimos fazer com eles depende inteiramente de nós. Portanto, Ana, amanhã, pontapé no rabo, começar a ver aí sítios e começar, o melhor momento de começar algo foi antes, o segundo é hoje, agora, ou no máximo amanhã. Bora lá. Para vocês, para a semana, vamos ter aqui um convidado homem, vamos ver o que é que espera. Vai ser completamente, se calhar, fora daquilo que vamos estar habituadas, porque a pessoa, eu nem vou dizer, está a fazer o nome, mas não vou dizer, mas inscreveu-se. Já sabem, também fica aqui aberto o convite. O direto já vai longo, mas eu deixo só aqui uma nota. Quem quiser se inscrever aqui num direto, que acha que tem algo a acrescentar, que pode ser uma mais-valia para quem for ouvir, que acha que faz todo o sentido de estar aqui. E isto são mesmo conversas descontraídas, mas um bocadinho profundas. Então inscreva-se, mande mensagem privada, diga: Sofia, eu quero fazer um direto, eu gostava. Depois eu tentarei encaixar já com aqueles que já estão agendados. Portanto, se achas que podes impactar também a vida de outras pessoas, bora lá inscrever-te aqui no direto. Ana, mais uma vez, obrigada. Uma boa continuação de semana, e toca a impactar aí muitos alunos com a tua filosofia e a tua simpatia. Beijinhos, boa continuação e vamos nos vendo por aqui.